O novo game da franquia Assassin's Creed nem lançou e já tá causando um alvoroço aqui na internet. E o motivo seria o protagonista do jogo, um samurai negro chamado Yasuke. Alguns criticaram a escolha por dizerem que Yasuke não foi um personagem importante na história do Japão feudal. Já outros acreditam que essa revolta é só pelo fato de ele ser um personagem negro. De toda maneira, a história e a importância de Yasuke para o Japão divide opiniões, inclusive de historiadores. Nesse vídeo a gente vai conhecer então o que alguns pesquisadores dizem sobre esse que foi considerado o primeiro samurai estrangeiro. A Ubisoft acertou na escolha ou deveria ter colocado outro samurai como protagonista? Eu sou o Marcelo Melos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Apesar de Yasuke ser um personagem conhecido, a verdade é que ninguém sabe ao certo a verdadeira história sobre como ele teria possivelmente se tornado o primeiro samurai estrangeiro da história. Existem pessoas que dizem que ele realmente foi um samurai brabo, e já outros historiadores falam que ele nem teve relevância alguma para a história do Japão, que ele era só uma espécie de escravo, ao mesmo tempo que tem aqueles que ficam no meio termo, de que ele não era o pica das galáxias, mas ele também não era tão irrelevante assim, apenas mediano, se a gente pode dizer assim. Enfim, né, uma das poucas coisas que todo mundo entra num consenso sobre Yasuke é que aparentemente ele realmente existiu e surgiu no Japão lá pelos anos de 1500, tá? Sua história teria começado em 1550, 1560, mais ou menos, tá? Com alguns registros indicando que ele possa ter nascido entre esses anos. E onde ele nasceu, ninguém também sabe ao certo. Quem estuda sobre o samurai acredita que seja de algum lugar onde hoje seria Moçambique ou Nigéria. Já outros dizem que ele na verdade nasceu em algum lugar próximo aos atuais Sudão do Sul ou Etiópia. Esse é o caso do professor da Universidade de Nihon, em Tóquio, chamado de Thomas Lockley, que também escreveu o livro African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan. Olha aí, ó. Melhorando o inglês aí, hein? Vocês estão reclamando aí. O alemão sabe falar o português, já tá preocupado com o inglês? Aprende português primeiro. Bom, como vocês podem ver, né, sobre o samurai existem muitas dúvidas e poucas certezas. Como ele foi parar no Japão? Assim como o lugar do seu nascimento, a maneira de como ele foi parar no Japão também é uma incógnita. Alguns acreditam que ele foi escravizado e traficado quando criança, já outros que teria saído da África como um mercenário, e provavelmente devem existir várias outras teorias sobre isso aqui, né? Então se você conhece mais alguma, comenta aqui embaixo. Bom, a maioria das pessoas acredita que Yasuke teria chegado ao Japão no ano de 1579, tendo uma outra variação de sua história ainda, que diz que chegou junto com o jesuíta italiano Alessandro Valignano. Pelo que é falado, ele agia como uma espécie de guarda-costas do Alessandro, já que como um jesuíta milionário, ele não poderia usar armas, e na época o Japão estava em uma guerra civil conhecida aí como Sengoku Jidai. Essa guerra teria começado mais ou menos em 1467 e nela um pessoal aí entrou em conflito em busca de poder, já que o regime feudal Shogunato Ashikaga tinha entrado em colapso. Um dos nomes mais famosos foi o de Oda Nobunaga. Ele conseguiu na época metade do Japão ao seu comando, né? Sendo o Yasuke então um desses seus subordinados. Yasuke teria participado de várias missões junto com o jesuíta na guerra até 1581, quando encontraram Oda Nobunaga, depois de irem para Tóquio. Os africanos na época tinham a presença restrita por lá até o litoral e parece que Yasuke chamou muito a atenção assim que chegou, já que gerou aí os primeiros relatos de uma pessoa negra que conseguiu ultrapassar essa restrição em Tóquio. Para quem não sabe, né, existe um livro do século XVI chamado Crônica do Lorde Nobunaga. E nele diz que Yasuke era um cara brabão mesmo, abre aspas, com a força de 10 homens. Além desse livro, no diário de Matsudaira Ietada, que foi um dos samurais de Nobunaga, é descrito que o samurai negro seria um homem alto, muito acima aí da altura média japonesa, negro e sua pele era como carvão.
Dizem até que Nobunaga teria mandado ele se lavar, achando de primeira impressão de que seu tom de pele seria uma espécie de tinta. Dá uma cadeia. Nobunaga, depois de presenciar as habilidades de Yasuke, sua inteligência e o seu poder de luta, logo quis que o africano ficasse ao seu lado, pedindo isso para os jesuítas. Por que Yasuke? Yasuke, como um homem africano, tinha um nome japonês. Assim como boa parte de sua história, como ele conseguiu esse nome, ninguém também tem certeza. Alguns relatos deixam a entender que foi o próprio Nobunaga que deu o nome a ele. Depois de ficar aos seus cuidados, Yasuke começou a treinar artes marciais japonesas e assim teria recebido então o título de samurai. Yasuke teria sido samurai de Nobunaga até 1582, quando Daimyo Nobunaga, que Daimyo seria tipo uma espécie de líder ali, né, ele teria caído em uma emboscada e teria sido aí traído por Akechi Mitsuhide, um de seus generais, assim sendo forçado então a fazer o ritual ali de suicídio japonês chamado seppuku. Dizem ainda que Yasuke chegou a lutar ao lado do filho de Nobunaga, mas ele teria sido capturado e tido o mesmo fim do pai. Já o samurai teria sido devolvido aos jesuítas por Mitsuhide em Kyoto. O que tem registrado sobre Yasuke aparentemente acaba em 1582. Daí em diante, o que aconteceu com ele seria então um mistério. Lembrando que mesmo com os relatos, parece que nada sobre sua história pode ser dito como uma verdade oficial. Existem pessoas que acreditam que um homem numa pintura de 1605 que mostra um lutador de sumô negro seria Yasuke, mas se realmente é ele, ninguém sabe ao certo. Como vocês podem ver, a história de Yasuke é contada de várias maneiras e existem vários registros, tanto japoneses quanto jesuítas, e neles o homem é considerado o primeiro samurai estrangeiro da história do país. Existem tantas versões que fica difícil escolher uma como a verídica, né, a oficial, mas a verdade é que Yasuke é famoso e não só no Japão e África, como em vários outros países também, incluindo aqui no Brasil. Ele já apareceu no jogo Nioh de 2017, foi protagonista do anime Yasuke, lançado pela Netflix em 2021, e aparentemente um filme sobre ele está sendo produzido pela Warner Bros. O Samurai Negro apareceu até no Carnaval de 2023 pela escola de samba que foi campeã em São Paulo, Mocidade Alegre, e agora estará no jogo Assassin's Creed Shadows, que acabou causando então um grande alvoroço. A polêmica do novo Assassin's Creed. Assim que o trailer do novo jogo, que vai se passar no Japão feudal em 1579, saiu, a treta começou. Um dos motivos dessa revolta seria porque Yasuke seria só uma espécie de escudeiro do Nobunaga, né, e não um nobre samurai como é colocado no game. Outra coisa que deixou o povo revoltado foi que o jogo se passa no Japão, mas um dos personagens principais seria um estrangeiro, no caso Yasuke, e que isso seria desrespeitoso por parte da Ubisoft, já que faz tempo que os jogadores vêm pedindo e esperando um jogo que se passasse nesse cenário, fazendo com que Assassin's Creed Shadows não tivesse então uma precisão histórica. Depois disso, teve gente que achou engraçado a galera putaça, já que os jogos de Assassin's Creed são cheios de ficção, tendo inclusive aí o Papa Alexandre VI como vilão no Assassin's Creed 2. Então os responsáveis pelo game nunca prezaram pela veracidade dos fatos mostrados, e lembrando que Yasuke é o primeiro personagem real, pelo menos para muitos, a protagonizar um jogo da série da franquia. Levando isso em consideração, muita gente falou que seria preconceito desse pessoal aí que tá reclamando. A outra personagem principal do jogo é uma ninja chamada Naoe, e a revolta seria por uma mulher e um negro serem protagonistas. Bom, e o que eu acho sobre tudo isso? Eu quero mais é ver o circo pegar fogo. Eu fico do lado da treta. Quero mais é que comentem sobre isso, né, e que assistam esse meu vídeo aqui. E eu digo mais, eu tô cagando se o samurai vai ser negro, se vai ser o Kid Bengala, se vai ser azul, verde ou um alienígena robô cadeirante transexual. Eu quero é que o jogo seja bom, porque sinceramente, os últimos Assassin's Creed que saíram eu achei uma verdadeira merda. Se esse jogo for bom, venha negão, que a gente vai adorar jogar com você. Agora comenta aqui a sua opinião sobre essa tretinha a respeito do novo Assassin's Creed. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Até o próximo, tchau!